Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje eu vou trazer para vocês a resposta do filósofo e teólogo Gordon Clark ao chamado problema do mal. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Gordon Clark, é um filósofo calvinista pressuposicionalista determinista. Então, ele faz parte de uma corrente muito específica que a gente chama de pressuposicionalismo escrituralista. O que é o pressuposicionalismo escrituralista? É que a Bíblia é a base, o fundamento de toda a verdade. Todo conhecimento verdadeiro está ou implicitamente presente nas Escrituras ou é derivado das Escrituras por meio do uso da lógica. Então, Gordon Clark, ele é um pressuposicionalista escrituralista. Além, os escrituralistas, eles também defendem uma importância para a lógica. A lógica, ela é fundamental, Então, a gente não trabalha dentro do pressuposicionalismo escrituralista com ideias como mistério, paradoxo, que é uma coisa, por exemplo, que vocês vão encontrar em uma outra forma de pressuposicionalismo, que é o pressuposicionalismo vantiliano. Então, ao contrário do Cornelius Van Til, por exemplo, que apela à noção de mistério, de paradoxo, o calvinismo do Gordon Clark é um tipo de pressuposicionalismo que apela muito mais a soluções lógicas para problemas com base nas escrituras, que é a Bíblia cristã, evidentemente, já que o Gordon Clark é um autor cristão. Então, se a gente quer encontrar a resposta para o problema do mal, o Gordon Clark fala então que a gente tem duas ferramentas. Quais são essas ferramentas? A Bíblia e a lógica. Ou nós poderíamos dizer melhor que nós temos uma base, um fundamento, e nós temos uma ferramenta para trabalhar nesse fundamento. Então, eu tenho a ferramenta que é a lógica e eu tenho a Bíblia que vai me fornecer as respostas. Mas para eu encontrar as respostas, eu preciso usar a ferramenta no material que eu tenho. Então, eu vou usar a ferramenta da lógica na Bíblia. Eu vou usar o raciocínio, a lógica e vou usar a Bíblia de base, as proposições que eu encontro nas escrituras de base para resolver o problema do mal. E quando nós vamos, de acordo com Gordon Clark, para a Bíblia, um conceito que Clark acredita que não se encontra na Bíblia e que nunca é apresentado como resposta ao problema do mal é a noção de livre-arbítrio. Gordon Clark vai nos dizer assim: olha, o problema do mal tem uma resposta. Não vamos apelar ao paradoxo, não vamos apelar ao mistério. O problema do mal tem uma resposta. Usemos a ferramenta, usemos o material, usemos a lógica, usemos a Bíblia. Primeira coisa, essa resposta não pode ser o livre-arbítrio. Por quê? Porque quando eu vou para a Bíblia, eu encontro vários versículos que vão dizer para mim que Deus, na verdade, determina todas as coisas. Deus tem até contado os cabelos da minha cabeça. Deus não deixa que nenhuma folha caia no chão sem a sua vontade. A Bíblia também nos diz que é Deus também quem move as pessoas a pecarem. Deus endurece o coração do faraó. Deus endurece... fecha os ouvidos para que não escutem a palavra, fecha os olhos para que não se possa ver. Então, de acordo com as escrituras, tudo está sob o domínio de Deus. O ser humano não tem livre-arbítrio. Então, a primeira questão é, o livre-arbítrio não resolve o problema. Primeiro, porque o livre-arbítrio parece não estar coerente com a Bíblia. Segundo, porque se a gente parar para pensar em livre-arbítrio, a gente vai ver que não tem resposta. Que não responde o suficiente. Ora, vamos lá. O que é usar o livre-arbítrio para praticar o mal? Usar o livre-arbítrio para praticar o mal é violar a lei de Deus usando a sua própria vontade. É se afundar mais e mais no pecado. E qual que é o resultado de se afundar mais e mais no pecado? É se afastar de Deus e se colocar numa posição de condenação eterna. Ora, aquele que então está usando o seu livre-arbítrio para praticar o pecado, ele está se afundando mais e mais no pecado, ele está então, portanto, se submergindo mais e mais no pecado e condenando a sua alma a um tipo de sofrimento eterno no inferno. Ora, faz sentido eu dizer que o problema do mal está resolvido, dizendo que Deus permite que certas pessoas utilizem o seu livre-arbítrio para se afundar mais e mais no pecado? Uma analogia vai nos ajudar a entender que isso não faz o menor sentido.
Por exemplo, se eu sou um salva-vidas, né? O Clark vai usar essa analogia. Eu sou um salva-vidas e teve uma pessoa que não sabe nadar. Ela não sabe nadar, mas ela falou assim: não tô nem aí. Eu vou usar o meu livre-arbítrio para ir no mar, no rio, e vou jogar-me na água. E eu sou um salva-vidas que está ali na praia vendo isso. Ele se joga no mar, e quando esse rapaz se joga no mar, ele começa a afundar. Eu, como salva-vidas, eu posso dizer assim: eu vou permitir que ele se afogue para respeitar o livre-arbítrio dele. Faz sentido? Se uma pessoa chega para você e diz assim: eu vou tirar a minha própria vida, e ela na sua frente toma iniciativas para fazer isso, qual que é o seu papel? Não é impedir? Ora, se Deus permite o mal por causa do livre-arbítrio, Deus não seria como salva-vidas que não socorre a pessoa que se afoga? Deus não seria como a pessoa que não salva a outra de tirar a própria vida, que não a impede? Faz sentido falar que Deus permite que as pessoas pratiquem o mal por causa do seu livre-arbítrio? Deus permite então que uma pessoa condene a sua própria alma ao inferno eterno, sem impedir, sem fazer nada? Então, Gordon Clark diz: a noção de livre-arbítrio não resolve o problema. A ideia de permissão, ela não faz sentido. Ah, não, as pessoas praticam mal porque Deus permite. E aí isso resolve o problema. Não resolve o problema. Porque é pior, tirar a própria vida é menos pior do que condenar a própria alma ao inferno eterno a partir das suas práticas de vida. Condenar-se a si mesmo ao inferno eterno é pior do que você pular no mar e tentar se afogar. E nesses casos a gente diz: a pessoa não pode permitir isso. Se ela quiser, ela tem que ir lá e salvar. Ela tem que ir lá e impedir. O livre-arbítrio não pode ser uma justificativa. Mas se o livre-arbítrio não é a resposta, né? Qual que é a resposta? Gordon Clark diz: o determinismo. Clark diz que alguns calvinistas não gostam do termo determinismo. Alguns calvinistas não são deterministas. No entanto, Gordon Clark nos diz que se a gente for olhar para a Bíblia, se a gente for olhar para a Confissão de Westminster, que regula a fé calvinista, a fé reformada, nós chegamos à conclusão de que o termo determinismo não deve ser evitado. De fato, é Deus quem determina todas as coisas. O determinismo, portanto, vai nos ajudar a entender. Sabe por quê que Deus não faz como salva-vidas e salva uma pessoa que está afogando? Porque Ele não quer salvar essa pessoa. Sabe por que Deus não impede uma pessoa de tirar a própria vida, se a gente for usar a analogia? Porque Ele não quer. É Ele que determinou que é para ser assim. Ao invés de tentar falar assim: ah, não, mas é porque Ele permite por causa do livre-arbítrio. Não. Se um salva-vidas vê uma pessoa afogando e não salva ela, não faz sentido o salva-vidas chegar aqui e falar para você: eu não salvei porque eu respeitei o livre-arbítrio da pessoa pular na água. Não, qualquer pessoa concluiria: olha, salva-vidas, se você não salvou a pessoa que estava afogando é porque você não quis salvar. Do mesmo jeito, Deus. Se existem pessoas que estão indo para o inferno, se existem pessoas que estão praticando o mal e condenando a sua própria alma do inferno, e Deus não impede essas pessoas, é porque Deus quer que seja assim. Deus determinou que é para ser assim. De acordo com Gordon Clark, todas as escolhas humanas são determinadas por Deus. Se você escolheu colocar primeiro a meia no pé direito hoje, foi porque Deus decidiu assim. Se você escolheu almoçar num restaurante ao invés de fazer comida em casa, é porque Deus determinou assim. Nenhuma escolha humana está fora dos decretos de Deus. Deus criou o universo e cada ponto do universo está sob o seu controle. Nada acontece que não tenha sido determinado por Deus.
E aí Gordon Clark faz uma afirmação que para nós parece muito polêmica. Ele diz: se alguém se embriaga e mata a família a tiros, era a vontade de Deus que assim ocorresse. Então, no livro Problema do Mal Resolvido, Gordon Clark diz: se uma pessoa decidiu beber, encher a cara e depois cometeu um assassinato e matou toda a sua família a tiro, se isso aconteceu no mundo que Deus criou, é porque Deus quis assim. É a vontade de Deus. Foi determinado por Deus. É estarrecedor, é assustador, mas é, de acordo com Gordon Clark, a posição que, de acordo com ele, é a mais correta. E é que verdadeiramente resolve o problema do mal. Gordon Clark vai dizer assim que tem alguma coisa estranha, né? Porque alguém pode chegar e falar assim: não, peraí, alguém se embriagou e matou a própria família. E aí eu vou dizer que foi a vontade de Deus, mas a gente não fala que não é da vontade de Deus que a gente cometa assassinato? Não está lá nos 10 mandamentos, um mandamento que diz não matarás, não cometerás assassinato? Então não é a vontade de Deus. Aí o Gordon Clark nos alega o seguinte: olha, vamos fazer uma distinção importante. Quando a gente fala vontade de Deus, a gente pode estar usando a palavra em dois sentidos. Nós podemos estar falando da vontade decretiva ou secreta de Deus, ou nós podemos estar falando da vontade preceptiva ou normativa de Deus. O que é? Vontade decretiva é o que Deus determinou que deve acontecer no mundo. Então, quando eu falo, por exemplo, aconteceu um acidente, aí eu digo, foi a vontade de Deus. O que eu estou dizendo? Que Deus determinou, Deus quis determinar que isso acontecesse. Por outro lado, Deus nos deu uma lei moral e ele definiu o certo e o errado. A vontade de Deus em termos de certo e errado eu chamo de vontade preceptiva ou vontade normativa. Então eu posso usar a palavra vontade em dois sentidos. Eu posso estar me referindo à vontade de decreto, ou seja, aquilo que Deus determinou que deve acontecer, que vai acontecer. E eu posso estar falando da vontade de Deus normativa ou preceptiva, ou seja, aquilo que Deus determinou ser o certo e o errado. Então, por exemplo, quando eu digo, foi da vontade de Deus que a pessoa ficasse bêbada e atirasse na própria família, eu estou falando de vontade decretiva, ou seja, foi a vontade de Deus determinar que isso acontecesse. Mas quando eu digo, não é a vontade de Deus que alguém mate a própria família, eu estou falando de vontade preceptiva ou de vontade normativa, ou seja, a lei moral de Deus estabelece que fazer isso é errado. O interessante é que Deus pode determinar, pela sua vontade decretiva, que aconteça algo que contradiz sua vontade preceptiva. E é isso que é o pecado. O pecado acontece quando Deus determina que alguém faça algo que viola sua lei moral. Então é simples, não é uma contradição, porque nós estamos falando de dois conceitos diferentes de vontade. Deus quer que uma pessoa cometa pecado, e ao mesmo tempo Deus não quer. Porque Deus quer pela vontade decretiva, mas ele não quer pela vontade preceptiva. No entanto, isso levanta um outro problema. Qual que é o problema? O problema de se nós não somos marionetes. Aliás, se é Deus quem controla todas as ações, todas as escolhas são determinadas por ele, não deveria se seguir disso que nós somos espécies de marionetes? Aí, Gordon Clark vai nos falar de uma outra importante distinção, que é a distinção entre livre agência e livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade de fazer o contrário do que você poderia ter feito ou do que você fez. Então, por exemplo, né? Eu escolhi gravar o vídeo aqui para vocês. Estou gravando o vídeo. Eu poderia ter escolhido não gravar este vídeo? Poderia isso ter de fato acontecido? Quem acredita em livre-arbítrio vai dizer sim. Você poderia fazer isso ao contrário do que você fez. É liberdade de fazer o contrário. O calvinista determinista vai dizer não. Se estava determinado que é para você gravar um vídeo para o YouTube e se você está gravando, é porque isso estava determinado para acontecer. Não tinha como ser diferente.
Então, eu tenho livre-arbítrio? Não, porque eu não posso fazer o que contradiz o que Deus determinou. No entanto, quando eu escolhi gravar este vídeo aqui para vocês, teve alguém que me forçou a gravar esse vídeo? Teve alguma circunstância? Eu fui coagido? Tem alguém aqui com a arma na minha cabeça falando assim, se você não gravar este vídeo eu vou te matar? Não, não tem. Então eu agi livremente. Em que sentido eu agi livremente? Que eu não fui coagido, não foi uma compulsão, ninguém me obrigou, em termos de coação, a estar aqui. Então eu tenho uma livre agência. O que é livre agência? É livre de coação, mas não de Deus. É livre de coação de outras pessoas, é livre de coação das circunstâncias, é livre de coação de questões inanimadas, mas não é livre de Deus, livre da determinação de Deus. Porque eu não estou livre de Deus, eu estou no mundo que Deus criou, eu estou dentro do contexto de Deus. Atos diz, né? Em Deus vivemos, em Deus nos movemos, em Deus existimos. Eu não posso existir fora do decreto de Deus. Então a minha liberdade não é liberdade de Deus. A minha liberdade é liberdade de coação, é liberdade de ser obrigado, coagido, compulsivo. Alguém compulsivamente me obrigar a fazer uma coisa, mas liberdade, livre de Deus eu não estou, livre do que Deus determinou eu não estou. Então a livre agência ela está dentro, limitada pelo que Deus determinou. Isso significa que nós não somos marionetes. Marionetes não têm livre agência. Marionetes são seres inanimados controlados por cordas. Eu não sou um ser inanimado, eu tenho consciência, eu tenho mentalidade. Então, Gordon Clark vai dizer assim, a livre agência é o ato mental que inicia e determina conscientemente uma ação futura. Quando eu escolhi gravar esse vídeo, eu estava consciente, eu tive um desejo, um ato mental que me fez gravar este vídeo. Marionete não tem mente, marionete não tem consciência. Agora, esse ato mental meu, essa vontade minha de gravar o vídeo, esse desejo meu de gravar o vídeo, está livre da determinação de Deus? Não, porque é Deus quem move a minha vontade, é Deus quem move a minha mente. Mas aí surge mais um problema. O Gordon Clark diz assim, algumas pessoas falam, mas aí você anulou a responsabilidade humana. Porque se eu faço só as coisas que Deus determinou que eu faça, então eu não sou responsável. Eu não posso ser responsabilizado. E aí o Gordon Clark diz, muitas pessoas querem manter a ideia de livre-arbítrio porque acreditam que a ideia de livre-arbítrio é essencial para a ideia de liberdade, de responsabilidade moral. Mas o que é responsabilidade? Nós deveríamos nos perguntar. Será que o conceito tradicional de responsabilidade, que diz que eu sou responsável só pelas minhas escolhas, é o conceito bíblico de responsabilidade? Qualquer um que leu a Bíblia vai pensar, parece que não. Porque, por exemplo, parece que nós somos responsáveis pelo pecado de Adão, pelo pecado original. Adão era o nosso representante federal. Ele pecou e a culpa do pecado dele, a responsabilidade pelo pecado dele, foi imputada a toda a humanidade. Eu não escolhi cometer o pecado de Adão. Eu não estava no Éden. Eu não escolhi comer o fruto proibido. Ainda assim, eu sou responsável, culpado pelo pecado original. Por causa da solidariedade federal, jurídica, que eu tenho com Adão. Adão é o meu representante. O que Adão fez foi me representando. Portanto, eu sou responsável, culpado pelo que ele fez. Da mesma maneira, né, se a gente ler o caso de Acã na Bíblia. Acã, né, tem a história lá no livro de Josué, na verdade, que ele guardou os espólios, né, da cidade lá de Ai, se eu não me engano, para ele. E todo o acampamento de Israel foi punido. Todo. As pessoas escolheram? Não, mas elas foram punidas por aquilo que elas não escolheram. Então, responsabilidade na Bíblia não anda junto com escolha. Você pode ser responsável, inclusive, por aquilo que você não escolheu. Então, qual que é, segundo Gordon Clark, o conceito bíblico de
Responsabilidade. Gordon Clark diz que o conceito bíblico de responsabilidade é prestar contas a uma autoridade. Eu sou responsável porque eu tenho uma autoridade superior a mim, em relação à qual eu preciso prestar contas. Eu preciso prestar contas diante do tribunal de Deus. Eu fui criado por Deus. Deus é a autoridade moral do universo. Portanto, se eu tenho que prestar contas diante dele, eu sou responsável. Responsabilidade significa, portanto, prestar contas. Deus diz, não mate, eu vou lá e mato. Eu sou responsável não porque eu escolhi matar, mas porque existe uma autoridade superior a mim que diz, você deve prestar conta sobre seus atos para mim, que sou a autoridade suprema. Portanto, não importa se você escolheu ou não escolheu, se estava determinado ou não estava determinado. O que importa é que você tem que prestar contas diante do seu Criador. Mas aí nós podemos então pensar o seguinte: toda essa solução para o problema do mal, que diz que na verdade tudo está determinado por Deus, inclusive os atos maus, porque Gordon Clark acaba focando aqui no problema moral do mal, ou seja, ela acaba direcionando os seus esforços para pensar a questão do pecado, da imoralidade. Nós podemos pensar assim, mas isso não torna Deus responsável pelo mal, culpado pelo mal? Gordon Clark diz o seguinte: tudo que Deus faz é justo, por definição, porque é Deus quem determina o que é justo. Então, primeira coisa, é Deus quem decide o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, não faz o menor sentido eu dizer que alguma coisa que Deus fez foi ruim ou foi má, porque é Deus quem decide o que é bom e o que é mal. Então, o primeiro ponto, é Deus quem define o que é bom e o que é mal. É a vontade de Deus que estabelece o que é certo e o que é errado. Portanto, qual que é o sentido de dizer que Deus é culpado pelo mal, se é Ele quem diz o que é mal? Um segundo elemento também importante para a gente pensar, que o Gordon Clark diz, é que Deus não pode ser responsável pelo pecado, porque Deus não tem um superior em relação ao qual Ele tem que prestar contas. Eu disse, de acordo com Gordon Clark, o conceito bíblico de responsabilidade moral é o conceito de prestar contas. Eu sou responsável desde que eu tenho uma autoridade superior a mim, em relação à qual eu devo prestar contas. Deus tem que prestar contas a alguém? Deus tem que prestar contas ao ateu que se pergunta: por que, Deus, você permite o mal? Por que, Deus, existe sofrimento no mundo? Deus não tem que prestar conta a ninguém. Então Deus não pode ser responsável pelo mal. Terceiro ponto é que Deus também causar um homem a pecar não é pecado. O pecado é você pecar. Deus te mover a pecar não é pecado. Porque Deus tem propósitos justos e bons. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu fiz alguma coisa errada. Mas dessa coisa errada resultou uma coisa boa, de acordo com os propósitos de Deus. Então, sei lá, eu fiz uma coisa errada, que foi xingar uma pessoa. Só que quando eu xinguei essa pessoa viu o xingamento e ficou muito mal. Mas a partir desse xingamento, dessa experiência ruim, essa pessoa conseguiu ressignificar essa experiência. Isso amadureceu ela e tornou ela uma pessoa mais madura, mais evoluída. Quando eu xinguei a pessoa, qual que foi minha intenção em xingar ela? Minha intenção foi ruim, minha intenção foi machucar ela. No entanto, quando Deus me moveu a xingar a pessoa, qual que foi o propósito de Deus ao me mover a xingar a pessoa? O propósito de Deus talvez tenha sido tornar aquela pessoa melhor. Perceba então que Deus mover uma pessoa a pecar não é pecado, porque o propósito de Deus, quando Ele move uma pessoa a pecar, é um propósito bom. Enquanto você, quando peca, peca por intenções ruins. Então, Gordon Clark diz: Deus causar um homem a pecar não é pecado.
O pecador, portanto, e não Deus é que é responsável pelo pecado. O pecador por si só é o autor do pecado. Gordon Clark diz: Deus não é o autor do pecado. Porque quem peca é você. E mover uma pessoa a pecar não é pecado. Se Deus determina todas as coisas, se Deus move pessoas a pecarem, é Deus quem decide tudo. Deus determina também quais pessoas devem ou não devem sofrer. Deus determina todas as coisas. Então a resposta para o problema do mal é que, na verdade, nada foge ao que Deus determinou. E todo o mal que existe foi determinado por Deus. Cada ato de pecado que há no mundo foi movido por Deus. E é assim que Gordon Clark pretende resolver o problema do mal. Deus move as pessoas a pecar, tudo está debaixo da determinação de Deus, nada foge à vontade de Deus, e é Deus quem determina o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. E Deus não pode ser responsabilizado, porque Deus não tem que prestar contas a ninguém. Não há autoridade superior a Deus. Então, quando as pessoas falam assim, problema do mal, o que elas querem dizer? Deus é responsável pelo mal, Deus é culpado pelo mal. Só que Gordon Clark está dizendo, Deus não pode ser responsável pelo mal, Deus não pode ser culpado pelo mal, porque Deus não tem que prestar contas a você, ateu. Deus não tem uma autoridade superior em relação à qual ele tenha de prestar contas. Essa é a resposta de Gordon Clark ao problema do mal. Eu acho uma resposta complicadíssima, né? Eu que só expor elas aqui, não estou defendendo essa resposta, mas eu deixo aí para você avaliar nos comentários se você acha essa uma resposta boa ou não ao problema do mal. E até mais.